A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros, do canal Tabernáculo Sagrado. A paz do Senhor para todos, irmãos. Estamos aqui com mais um estudo, e esse estudo vamos falar um pouco mais sobre a profecia das 70 semanas, sobre uma pergunta que muitas pessoas se fazem em relação a essa profecia. A profecia das 70 semanas são apenas para os judeus? Vamos meditar um pouco mais a respeito e ver se realmente essa profecia se trata apenas de judeus. A profecia das 70 semanas. Alguns estudiosos dizem que pelo fato de Daniel, o profeta Daniel, ser um cidadão do reino de Judá, sendo assim então judeu, cidadão do reino de Judá é um judeu, e pelo fato do arcanjo Gabriel ter dito, o que está destacado aqui no slide, entre aspas, e até em cor diferente, aqui está em verde e em vermelho os pontos chaves dessa frase, e por esse motivo que algumas pessoas dizem que é só para judeu. E isso está lá em Daniel capítulo 9, versículo 24. E o arcanjo diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, algumas pessoas entendem que essa profecia se refere apenas a judeus. Mas será? Antes de avançar, eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse mapa que está aqui no canto direito, e aqui vocês podem ver que existe dois reinos. Um reino ao norte, que está em azul ali, que é chamado Reino de Israel, e um reino ao sul, que é chamado Reino de Judá. Israel era uma nação, 12 tribos, unida. Porém, na época do rei Roboão, filho de Salomão e neto do rei Davi, isso a gente pode verificar, eu deixei aqui as referências, 1 Reis, capítulo 12, tem essa divisão das tribos lá. Esse reino, 12 tribos, se dividiu em duas partes, e 10 tribos foram com Jeroboão ao norte e constituíram um reino chamado Reino de Israel, e apenas 2 tribos ficaram no sul, com Roboão. E esse reino do sul ficou chamado de Reino de Judá. O profeta Daniel, ele era um cidadão do reino de Judá. Outro ponto interessante é que em 2 Reis, capítulo 17, está descrito a destruição do reino de Israel. Só sobrou então o reino de Judá. As 10 tribos que estavam naquele reino de Israel se espalharam pela terra. E outros povos foram tragos também para habitar as terras ali de Samaria e do reino de Israel. Vamos observar aqui também o que o apóstolo Paulo fala. E o apóstolo Paulo, ele é um judeu. Ele é um judeu porque ele é um cidadão do reino de Judá e é da tribo de Benjamim. Ele é um judeu da tribo de Benjamim e também fariseu, um grande estudioso de toda a lei e dos profetas, de toda a escritura. Então toda a história de Israel, nação, 12 tribos, o que aconteceu com as tribos, tudo isso ele sabe, as profecias, a lei, os profetas, tudo isso ele sabe, inclusive sobre as 70 semanas, sobre o profeta Daniel, tudo isso ele tem em mente. Ele é um grande estudioso e ele encontrou com Cristo no caminho para Damasco, onde ele foi ali apresentado a ele, Jesus em toda a sua divindade, e ele ficou até cego, e ele passou a meditar muito mais profundamente ali no cumprimento daquilo tudo em Cristo. Então vamos observar aqui, esses são alguns pontos importantes que eu citei, para a gente entrar agora no texto. E esse texto aqui, ele se encontra lá em Romanos, capítulo 9, do versículo 6 a 8. E ele tem por título assim: a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele já
nos traz aqui dois tipos de descendência, né? Uma descendência da carne e uma descendência da promessa. Como em Abraão teve 2 filhos, Ismael, o seu filho na carne, e Isaque, que é o filho da promessa, qual Deus prometeu a ele. Deus prometeu a ele um filho dele e de Sara, sua esposa. Porém, eles se precipitaram, não confiaram em Deus. Então, Sara disse para que Abraão deitasse com sua escrava Agar, uma egípcia, e tivesse um filho com ela. Isso foi por conta deles. Então, isso foi da carne, porque eles não acreditaram na promessa de Deus. Então, o apóstolo Paulo está deixando aqui a respeito dessas descendências. Amém? E aqui eu trouxe mais alguns textos também. Mais uma vez o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, do versículo 22 ao 24, diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas são coisas alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então aqui a gente já está vendo que existe descendência da carne, mais uma vez ele afirma isso, e descendência da promessa. E aqui ele já fala de 2 alianças. E lá em Daniel capítulo 9, o profeta Daniel estava meditando antes dele receber. No capítulo 9 mesmo ele recebe a revelação. Só que quando ele recebe essa revelação das 70 semanas, ele está meditando sobre o que Deus havia falado ao profeta Jeremias, tudo o que aconteceu ali em Judá, que o profeta Jeremias estava alertando sobre que estava se distanciando das coisas de Deus. E Deus, ele profetizou um cativeiro de 70 anos através de Jeremias. E Jeremias, ele também escreveu, ele recebeu do Senhor e escreveu a respeito dessa nova aliança. Quando fala que essas 2 mulheres são 2 alianças, uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que é a antiga aliança, que gera filho para a escravidão. Mas aí Deus aqui, ele fala em Jeremias 31, do 31 ao 33, para o profeta Jeremias assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. E aqui a gente vê mais uma vez aqueles 2 reinos lá, o reino de Israel ao norte e reino de Judá ao sul. Então aqui Deus já estava contemplando essa divisão, e de 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, ou seja, casado. Deus casou com Israel ali no Monte Sinai, quando Israel recebeu ali os 10 mandamentos, Moisés, trouxe os 10 mandamentos, aquilo foi um casamento. O próprio Deus fala isso. Diz o Senhor. Aí ele vai falar aqui da nova aliança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Percebam que ele não cita mais casa de Israel e casa de Judá, porque aqui ele já contempla 12 tribos unidas em uma Israel de Deus, porque a profecia que aponta para o Messias diz que ele virá unir as tribos, unir os povos, e é isso que Jesus está fazendo. Não é isso que está sendo feito através de Cristo? Todos estamos sendo reunidos em um só corpo. Então vamos percebendo algumas coisas, um só corpo, um só rebanho, uma só plantação que será colhida. Então ele diz aqui: firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. A mesma coisa o apóstolo Paulo, que é o escritor daquela carta de Romanos que lemos no slide anterior, aqui, Romanos 9, de 6 a 8.
E também lemos aqui também Gálatas 4, do 22 ao 24. Estamos pegando alguns trechos aqui, chaves, mas podem ler toda a carta e tudo isso vocês vão ver muito maior, muito grandiosamente. Estamos pegando alguns textos aqui para economizar tempo no vídeo. Agora olha o que o apóstolo Paulo vai escrever também em uma outra carta. Agora é a segunda epístola aos Coríntios, né? 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Olha só o que ele fala. E isso ele escreve para gentios, quem não é o descendente ali, quem não é judeu, né? Porque tem judeus e tem gentios. Então ele, como um judeu, ele estava pregando aos gentios. E não foi isso que Jesus disse? Ide por toda a terra, ensinai tudo o que eu vos tenho dito, né? Para que todos aqueles aceitem e venham. Não é isso? Isso está reunindo a Israel de Deus. Ó. E ele diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por homens. Então, quer dizer, tudo que ele estava ensinando, passando à frente, todos os que recebem passam a ser cartas a ser lidas pelo mundo, né? E o que nós estamos pregando? O que nós recebemos dos apóstolos? Somos cartas. Estando já manifestos como carta de Cristo, porque os apóstolos aprenderam com Cristo e estão passando à frente. Produzida pelo nosso ministério, Ministério dos Apóstolos ali, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. É a mesma coisa que Deus falou para o profeta Jeremias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo, um povo. Então perceba que existe ali um povo de que Deus fala. E ele está falando ali da casa de Israel e da casa de Judá unidas. E o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa aqui. Que nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. É a mesma coisa, é a mesma promessa. Então a gente vê que tem uma promessa se cumprindo aqui. A gente vê que tem descendência da carne e tem descendência da promessa. Amém? Vamos voltar um pouco mais também, lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 3 a 9. Abraão, que é de onde começou tudo isso. Deus tirou Abraão da Babilônia, levou Abraão para uma terra e através dele ia construir uma nação modelo, executar o seu plano através de Abraão. E aqui em Gênesis 17, do 3 ao 9, diz assim: prostrou-se Abrão. Ele ainda estava com o nome de Abrão, né? O nome dele seria trocado aqui, com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Então, a gente vê que não seria apenas uma nação que ele seria pai, mas de multidão de nações, numerosas nações, né? Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Quase que não sai. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aqui também descendência pode ser chamado de semente, dependendo da tradução. A tua semente, né? Das suas gerações. Aliança perpétua para sempre, para ser o teu Deus e da tua descendência. Ou semente. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Eu serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Tem alguns pontos interessantes aqui que a gente pode destacar. E a gente vê aqui que Deus vai colocar Abraão como pai de multidão de nações. Então, quer dizer, não é uma promessa apenas ali para Abraão, Isaac, Jacó, que passou a ser chamado Israel, teve 12 filhos, que são as 12 tribos, né? E Judá era apenas um dos 12 filhos ali.
Judá. Então, os descendentes da tribo de Judá, os descendentes de Judá são judeus. Então, judeu, todos que fazem parte da tribo de Judá. Pode ser chamado também do reino de Judá um judeu. Como o apóstolo Paulo, ele se chamava judeu também. Então, são algumas coisas interessantes, irmãos, para a gente poder observar e fazer as somas aqui, para entender se aquilo que o arcanjo Gabriel disse ao profeta Daniel lá, realmente era só para judeu. Entramos aqui então num diagrama bom para a gente observar sobre tudo isso que a gente falou. A descendência da carne e a descendência da promessa. Então a gente vê que tudo começou em Abraão. E Abraão ali ele teve, a gente vê pelo canto esquerdo aqui, com H um filho na carne, chamado Ismael, né? E teve um filho da promessa com Sara, chamado Isaac. Então a gente percebe aqui, ó, a parte da promessa eu botei de azul para o canto direito e a parte da carne lá para o canto esquerdo. E de Isaac também teve um filho, Esaú, que era o primogênito, mas que se vendeu às coisas da carne. E Jacó, que passou a ser chamado Israel, que estava de olho nas promessas. Tanto que Israel, por estar, na época era Jacó, né? O nome dele foi mudado para Israel depois. Jacó, por estar de olho nas promessas, Esaú, quando chegou com muita fome, Jacó fez uma proposta para ele, e Esaú queria comer de um guisado vermelho com um prato de lentilha que Jacó tinha preparado. Só que Jacó falou: dá-me a tua primogenitura e te darei de comer. Esaú ficou de olho nas coisas da carne. Até o nome dele foi mudado para Edom, tem a ver com vermelho, com guisado vermelho, carne. Então Esaú falou: de que me adianta a primogenitura se eu morrer de fome? Então ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha com guisado vermelho, se vendeu pela carne. Então a gente vê que Esaú ali ele estava mais atento às coisas da carne do que nas promessas de Deus. Então ele desprezou as promessas de Deus. Jacó já não. Então a gente vê que através de Jacó, a promessa desde lá de Abraão, que veio para Isaac, foi para Jacó. E Jacó foi pai de 12 filhos que constituíram os patriarcas, os 12 patriarcas das 12 tribos. E essas 12 tribos, a gente vê que na divisão do reino, de Israel, que eram 12 tribos, 10 foram para o norte e 2 foram para o sul. Houve uma divisão ali. Israel acabou sendo destruído. As 10 tribos se espalharam. Há coisas muito interessantes aqui sobre isso. E tem um estudo aqui sobre Efraim e Judá, sobre Israel e Judá, que é as duas casas. E é muito interessante. Recomendo fortemente que os irmãos vejam. Do reino de Judá veio o profeta Daniel. O profeta Daniel profetizou lá com os judeus em cativeiro na Babilônia. Então ele recebeu de Deus isso, todas essas profecias e todo esse relato. E no capítulo 9, quando ele estava meditando sobre os 70 anos em cativeiro, porque ele leu nos livros e entendeu que os 70 anos ali que eles estavam cumprindo era por causa da transgressão dos anos sabáticos. Isso está lá em Levítico capítulo 25 e 26. Aí eu pergunto aos irmãos: o profeta Daniel é descendente da carne ou da promessa? O profeta Daniel, ele estava de olho nas coisas da carne ou ele estava de olho nas promessas de Deus? Ele estava desprezando as coisas de Deus ou ele estava guardando no coração? O arcanjo Gabriel chegou e entregou essa profecia para ele. Será que essa profecia ela se refere a filhos da promessa ou se refere a filhos da carne? Será? Há outras coisas que a gente pode observar aqui, também sobre as 7 maravilhas. Tem muitas coisas que se podem falar. Estou tentando deixar o vídeo mais objetivo possível e provocar uma reflexão. E aí pensamos em nós. Nós somos descendentes da carne ou somos descendentes da promessa? Então, sobre tudo isso, irmãos, a gente está meditando sobre tudo isso aqui. E algumas perguntas que nós devemos nos fazer para meditarmos um pouco mais. E o apóstolo Paulo?
faz parte da descendência da carne ou da descendência da promessa? Ele é judeu. Será que a profecia das 70 semanas é somente para Daniel, para o apóstolo Paulo, para os judeus e não é para a igreja? E vamos ter em mente todos esses textos até aqui. Até recomendo que os irmãos assistam esse vídeo de novo e reflitam nesses textos. Aí eu até coloquei um ponto ali embaixo. Mas a igreja não é constituída por apóstolos judeus que receberam a missão de ir ao mundo, ensinar tudo o quanto Jesus ensinou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E Ele mesmo estará conosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai estar conosco ou vai estar só com os judeus? Mas os judeus não foram pregar ao mundo e trazer os que não são povo para ser povo, tipo os que não eram povo, né, que é os gentios. Fazendo isso, olha que ponto interessante. As 10 tribos ali que estavam espalhadas por entre as nações já não estão vindo juntos. Já não tem aqui, Judá e Benjamim. O apóstolo Paulo era benjamita, judeu benjamita, que era da tribo de Benjamim. E os outros apóstolos judeus de Judá, da tribo de Judá. Aí, esses apóstolos ali, judeus, todos pertencentes ao reino de Judá, eles que não foram pregar ao mundo, foram pregar ao mundo. Essa mensagem está trazendo o quê? Não está trazendo todos nós juntos? O Messias não está unindo as tribos e não está unindo os povos? Não está se formando um Israel de Deus? Será que a promessa é para essa Israel de Deus? É só para judeu? A igreja está fora disso? Bom, é algo a se refletir. É claro que não. O texto diz, os textos, né? Todos os textos dizem que não. Essa promessa é para todos nós, né? E os apóstolos, obedecendo essa ordem para pregar a todos nós, que aceitamos e passamos a fazer parte da igreja. A igreja não é o corpo de Cristo? Não é um só corpo, um só rebanho? E ali embaixo está um trecho de vermelho. Ele ficou um pouco estranho. Eu até era para ter tirado ele aqui agora. Mas amém. Se refere ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo está com os apóstolos e nós fazemos parte disso, então além do Espírito Santo estar com os apóstolos também, não estará conosco até a consumação dos séculos? O Espírito Santo não habita em nós e também não habita nos apóstolos? Não é a mesma promessa? Não está dentro da mesma promessa? Não somos descendentes da promessa? Os apóstolos não são descendentes da promessa? O apóstolo Paulo não é descendente da promessa e Daniel também não é descendente da promessa? Então não somos descendente da descendência da promessa? Ou será que somos descendentes da carne? Ou será que a igreja é da promessa e os judeus é da carne? Mas os apóstolos não são judeus? Não faz sentido, irmãos, dizer que a profecia das 70 semanas é só para judeu. Não faz sentido. Quando a gente observa esses pontos, não faz sentido. E aqui, nesse último slide, tem uma linha do tempo aqui das 70 semanas. Quando a gente pega lá de Daniel 9, do 24 ao 27, a gente vê exatamente ali os acontecimentos das 70 semanas. Eu não vou entrar muito no detalhe, apesar de eu ter colocado esse slide aqui, porque tem um vídeo específico que a gente está falando sobre tudo isso, entrando no detalhe aqui das 70 semanas. Mas passando aqui, algumas coisas aqui que eu queria chamar a atenção, no Daniel 9, 26, aqui por exemplo, depois das 62 semanas será cortado o Messias. O Messias faz parte da profecia das 70 semanas. O Messias veio só para judeu? Porque essa profecia das 70 semanas é só para judeu? Ou o Messias veio para todos aqueles que são filhos da promessa? Mas não para si mesmo, porque ele não foi cortado para si mesmo, foi cortado por nós, ele se sacrificou por nós. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como numa inundação. Está falando da morte, da vinda de Jesus, da morte de Jesus, está falando de coisas que vão continuar acontecendo, porque isso está em cumprimento. Do Daniel 9, 27 ele conclui: esse príncipe do povo que há de vir, que é o anticristo, fará aliança
com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. Sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até que a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador, que é quando Cristo vem e coloca todo o império do anticristo abaixo. Só para a gente dar uma olhada aqui na linha do tempo, e isso aqui tem vídeo específico sobre isso. Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre as 70 semanas. Tem uma playlist, as profecias de Daniel, que vai falando passo a passo ali sobre as revelações que o profeta Daniel foi recebendo. Então, irmãos, eu gostaria de concluir o vídeo e dizer para os irmãos, vamos meditar nisso, porque todos os textos apontam, tudo isso aponta de que a profecia das 70 semanas não é só para judeus, e sim para todos nós, a Israel de Deus, a casa de Israel e a casa de Judá unidas em uma única casa, um único reino, um único povo, um único rebanho. Afinal de contas, a igreja, ela foi constituída através dos apóstolos. Eles são judeus. Então, eles fazem parte da igreja, todos nós. O Messias, ele veio unir, ele não veio dividir. Ele veio unir. E ele vai vir buscar uma noiva, um povo, um rebanho. Ele vai colher de uma plantação. Aquele Apocalipse 14, se não me engano, 14:14. A seara está madura, vai, colha e traga para mim. Nós não somos essa plantação. Não é dito que grande é a seara, mas poucos ceifeiros, poucos são os trabalhadores? Essa seara não é a igreja? Irmãos, eu gostaria de concluir aqui e deixar isso como reflexão. E aqui eu posso afirmar para os irmãos que as 70 semanas, elas são para todos nós. Elas são para um povo de Deus, os descendentes da promessa. Nós somos descendentes da promessa. A promessa e a salvação, o próprio Jesus fala, vem através dos judeus. E veio, o Messias foi prometido de vir de lá, de Judá, do rebento de Davi. Davi, o rei Davi é judeu, da tribo de Judá. Jesus é filho de Davi, Jesus é judeu. As 70 semanas, e nós somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, na semente de Abraão, que é Cristo. Cristo é descendente de Abraão. E todas as profecias apontam para ele. E através de Cristo nós temos vida em Deus. E ele veio trazer vida a todos nós. O apóstolo João fala, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia 7 vezes sangue sobre o propiciatório. Toda essa função de sacerdote, sumo sacerdote, Cristo está cumprindo. Cristo cumpriu Páscoa, Cristo cumpriu os pães ázimos, Cristo cumpriu primícia, Pentecoste. Nós estamos no momento entre Pentecoste e trombeta. As trombetas estão prestes a ser tocadas. Nós já vamos sair do período de esfriamento e entrar em trombeta. Fizemos um estudo sobre isso. Eu, o irmão Tiago, do canal Jezreel, o irmão Elber, do canal Viva em Cristo. Gostaria de encerrar aqui, irmãos. E que todos fiquem na paz do nosso Senhor. Vamos meditar, buscar cada vez mais. Deixem seus comentários, são muito importantes. Certo? Se esse vídeo edificou, compartilhe. Tá? Curta o vídeo. E vamos continuar buscando cada vez mais em Deus. Fiquem na paz, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.